Olá, olá pessoal, a paz, tudo bem? Espero que sim, todos estejam bem, tá bom? Vamos iniciar aí mais uma aula. Pega a sua mochila, página de número 9, tá bom? Período interbíblico. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que está distante do alcance da minha mão. Espera aí. Vamos nessa, pessoal. Período interbíblico, página de número 9, tá bom? Vamos orar ao Senhor para iniciar nossa aula, tá ok? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós queremos louvar o teu santo nome por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui reunidos nessa sala de aula virtual, mas em um espaço onde nós estamos tendo condições de debater acerca da sua palavra e acrescentar, ó Deus, à nossa caminhada de fé, conhecimentos e informações que vão certamente facilitar a compreensão do contexto bíblico, o que automaticamente há de ser bênção não só nas nossas vidas, mas como também na vida das outras pessoas que nos cercam. Assim, Senhor, eu consagro esse momento ao Senhor, pedindo a Ti, repreenda todo cansaço, toda e qualquer tipo de fadiga, lutas, problemas e aflições, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Renato, paz, tudo bom? Tem como você passar para mim, que eu esqueci de verdade. Passa esse link da aula lá para a Cecília, pode ser? Se ela quiser acessar, tá bom? Eu esqueci de colocá-la no grupo. Vamos lá, pessoal. Período interbíblico. Tá? É um período um pouco complexo para algumas pessoas, claro, evidente. Fala, Renato. Eu já tenho uma pergunta para fazer já. Oi? Eu já tenho uma pergunta para fazer de cara. Pode fazer, irmão. Então, eu estava essa semana pensando na aula e escutando de novo a aula, né? Enquanto eu trabalhava. A de aula passada? As outras aulas, eu fiquei ouvindo para melhor, né? Para repassar as aulas. Então, eu queria saber onde que Roma, eu acho que eu não me lembro, onde que Roma entra na história que ela subjuga Israel? Porque ali no tempo de Jesus, quem está no poder é Roma. Quando na história que Roma ela entra em cena e Israel fica subjugada a Roma? Então, a gente vai trabalhar essas informações aqui, no período interbíblico. Vem o período persa, o período grego, né? Depois vem o período romano. O período romano está na página de número 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está na página de número 16. Tá? Então a gente vai ir galgando aí esses períodos, tá bom? Segunda apostila, no ano 63 a.C., que é quando os romanos vão assumir ali o império, tá? Porque, na verdade, ô Renato, vai tendo uma troca de mãos, né? Um império vai destruindo o outro,
um império vai controlando o outro, até chegar no período em que Jesus ele nasce. O período em que Jesus nasce é o período ali em que Cristo, em que Roma está dominando o cenário. Tá bom? Beleza? A gente vai chegar lá, tá? Mais alguma pergunta? Vamos lá, ele caiu, deve ter sido arrebatado. Diz assim a apostila. Etimologicamente, interbíblico quer dizer entre a Bíblia, ou melhor, entre os dois testamentos, isto é, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o período interbíblico é um período ali de 400 anos em que Deus vai, de certa forma, se silenciar. As Bíblias de hoje não, mas as Bíblias mais antigas, entre o início do Novo Testamento e o término do Antigo, você tinha ali 4 páginas em branco, tá? Informando que durante aquele período não se ouviu a voz de Deus dentro de um modelo profético. E é aí que mora o perigo, porque as pessoas dizem que Deus parou de falar durante o período interbíblico. Eu tenho uma outra perspectiva. Deus parou de falar por meio da atividade profética, mas a voz de Deus, ela continuou, teria a possibilidade de ter continuidade em ser escutada pelo público. Deus, em nenhum momento, impediu que o povo ouvisse a sua voz. Deus só optou por não utilizar mais a atividade profética durante esse período de 400 anos. Me explica isso. Vou lhe explicar, mas primeiro eu vou ler um pouquinho mais da apostila. O período interbíblico tem início com a interrupção da atividade profética entre o povo de Deus. Malaquias foi o último profeta a transmitir as palavras do Senhor até o começo do ministério de João Batista. O ministério de Malaquias pode ser datado entre 470 a.C. a 433 a.C. Então, o que se evidencia o silêncio de Deus? Pela interrupção da atividade profética. Como é que Deus se comunicava com o homem até antes desse período? Por meio do profeta. É aquele esqueminha que eu sempre faço questão de ensinar para vocês. Quando Deus queria ouvir a voz do homem, ele se dirigia ao sacerdote. Quando ele queria fazer com que o homem escutasse a sua voz, ele se dirigia ao profeta. Então, aqui, durante esse período interbíblico, Deus ele vai interromper essa comunicação entre ele e o profeta. Só que é o seguinte, o povo ele não ficaria a ver navios. Por que não ficaria a ver navios? Porque Deus só parou de usar o profeta. Mas as palavras que Deus já havia dito antes dessa interrupção, ela deveria ser seguida, obedecida. Então, eu não escuto nada de novo, mas eu tenho algo que Deus já falou no passado. Então, a lei de Deus, ela continuou sendo apregoada, não por Deus, mas pelas pessoas que estavam ali. O que Deus tinha falado por meio da boca dos outros profetas continuava sendo comentado entre os povos e entre as nações. Então, dentro desse contexto, nós temos 2 situações. A primeira, o fim ou a interrupção da atividade profética, que é quando Deus não se comunica mais diretamente com o homem por meio do ministério profético. E o segundo, que é o povo em que faz a voz de Deus ser silenciada porque não prega
porque não apregoa, porque não compartilha. Então, primeiro, Deus deixa de usar o profeta. E segundo, o povo deixa de pronunciar as palavras que Deus já tinha dito lá atrás. É como se hoje todos nós decidíssemos não mais pregar a palavra de Deus. Então, enquanto ninguém se levante para apregoar a palavra, toda a sociedade vai poder dizer: Deus ficou em silêncio. Deus não fala mais. Deus não se comunica mais. Só que também mora um perigo aí, porque as pessoas elas usam a Deus, mas não permitem-se ser usada por Ele. Então a pessoa está falando no nome de Deus, ela está profetizando no nome de Deus, mas Deus não está no negócio. Aqui houveram esses dois tipos de situação. Deus deixou de falar e o povo deixou de pregar. Durante todo esse período interbíblico, tá? Não se ouviu voz profética e não se viu a manutenção daquilo que Deus já tinha dito, daquilo que Deus já tinha pregado, daquilo que Deus já tinha ensinado. Tá? Se eu não tenho nada de novo para contar, no mínimo que eu posso fazer é não abrir mão daquilo que já me foi contado. Tá? Se eu não sei o que eu vou fazer amanhã, o mínimo que se me pede é que eu não saia da posição que Deus me colocou ontem. Eu só saio de uma posição quando Deus me mostra qual é a outra que eu devo tomar. Então, enquanto Deus não fala algo novo, eu permaneço naquilo que é velho. É simples a matemática. Só que o povo não escutou nada de novo e ainda abandonou aquilo que era o velho. E aí a consequência disso tudo foi um caos terrível. Terrível. Porque aonde não se tem voz profética, o povo se corrompe. E essa voz profética, ela vinha por meio da boca do profeta ou da boca do povo. Consequência disso está no segundo parágrafo aí. Quer falar? Alguém quer falar? Não, né? Vamos lá. No transcurso desses anos, houve mudanças radicais na terra e na vida do povo do Senhor, como também na vida e nos costumes das nações gentias. Que mudança houveram dentro desse cenário? Bom, primeiro, houve um aumento das guerras e da especialização das mortes. Tá? Então, durante esse período, onde a voz profética ela aconteceu e onde o povo deixou de pregar, ao invés do povo ouvir a voz de Deus por meio da boca de Deus ou por meio da boca do povo, o povo começou a se especializar em matar. Porque o aumento das guerras começou a aparecer. Daí, Renato, surge essas guerras entre as nações, em que Israel fica igual aquela bolinha, né, do malabarista no sinal, ora vai na mão esquerda, ora vai na mão direita, ora vai na mão esquerda, ora vai na mão direita. Por conta desse cenário. Porque o aumento das guerras vai ser evidenciado em todas as nações. O povo, quando eu digo povo, é toda a população desse mundo. Elas não conseguem mais visualizar um período de paz. Para onde você olha, tem guerra. Para onde você visualiza, tem caos. E as pessoas hoje que eu digo é durante esse período, elas se especializaram em matar. É uma sociedade guerrilheira e letal. Tá? Mata rindo. Ok? Então, o homem acaba se tornando ali uma máquina de guerra, uma máquina de matar. Tá? Deixa eu pegar um texto bíblico aqui, só para coadunar com a ideia. Deixa eu ver se eu consigo achá-lo aqui. Abram para mim Provérbios 29, 18.
Provérbios 29, 18. Tá nada. Só se ela passou por aqui. Ela vai pegar na lagoinha de não sei de onde hoje. Olha o que diz lá. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas bem-aventurado é o que guarda a lei. Então, houve voz profética durante o período interbíblico? Sim ou não? Houve voz profética durante o período interbíblico? Não. Mas o proverbista vai dizer, não havendo profecia, o povo se corrompe. Teve profecia? Não. E por que é que o povo se corrompeu? Porque não cumpriram a parte B do texto. Mas bem-aventurado é aquele que guarda a lei. O período foi um período de caos, não foi pelo silêncio da atividade profética, mas o caos se estabeleceu porque o povo não guardou a lei do Senhor. Simples dessa forma. Tá? Não guardou a lei, começaram a guerrear entre si, o homem tornou-se uma máquina de matar e a sociedade ficou estabelecida dentro de um ambiente de caos terrível, tá? Terrível. Beleza? O mapa mundi sofreu sensíveis transformações. A história das apuradas civilizações oscila grandemente, enquanto poderosíssimas civilizações eram sepultadas pelas armas brutais dos inimigos incontidos. Outras surgiram aqui e acolá, graças às armas vitoriosas de povos conquistadores. Assim, os geógrafos, historiadores contemporâneos desses acontecimentos, registraram em seus anais as diversas transformações pelos quais o mundo de então, que então passou. Por isso que quando você vai analisar aí os achados arqueológicos, né, é bem complicado você identificar de qual nação era aquele achado, ou até mesmo de qual era aquele achado ele fez parte. Porque durante esse período de interbíblico, houveram muitas guerrilhas, muitas guerras, muitas conquistas. Então, você não consegue identificar, por meio de exames normais das ossadas, ou até mesmo de cidades que são encontradas soterradas, né? Quem é que dominava aquele ambiente? Quem é que mandava dentro daquele cenário? Porque o mundo virou de cabeça para baixo. O silêncio desesperador desses 400 anos, o Senhor deixou que os esforços dos homens na resolução dos problemas espirituais falhassem, que a filosofia desmoronasse, que o poder material enfadasse as almas, que a imoralidade religiosa desiludisse a todos, mesmo os corações mais ímpios, que a corrupção campeasse e atingisse as raias da depravação, mostrando assim ao homem a inutilidade de tais sistemas religiosos. Se você puder grifar esse parágrafo aí e escrever do lado propósito do silêncio de Deus, é o parágrafo ideal, é o parágrafo chave do período interbíblico. Porque qual foi a intenção de Deus em se silenciar? Mostrar para o mundo que toda a filosofia, que todo o avanço tecnológico, que toda a economia bem estruturada, que todo o conhecimento adquirido não serve de nada se Deus não estiver no centro do negócio. Entende?
Então, Deus saiu de cena e deixou, né, todos os planos do homem nas mãos do próprio homem. É Deus dizendo, já que você sabe fazer, Menezes, então você faz, eu estou saindo fora. Já que você sabe fazer, Elaine, faz que eu estou saindo fora. Já que você sabe fazer, Sandra, faz que eu estou saindo fora. Vamos ver até onde vocês vão conseguir chegar sem o meu auxílio, sem a minha presença, sem a minha participação dentro do processo. Então, o silêncio de Deus veio para mostrar a incapacidade do homem de manter-se firme, equilibrado, sem a presença de Deus. Quem diz que vive bem sem Deus é um louco, porque não vive bem. A pessoa que vive longe da palavra de Deus, distante dos parâmetros divinos, ela sofre a dor da perda de uma bússola. Quer ver uma situação? As pessoas acham que, por obedecer a palavra de Deus, elas não vão sofrer, né? Aí, quando começam a obedecer a palavra, elas sofrem a dor da rejeição, elas sofrem a dor do abandono, elas sofrem a dor da difamação, elas sofrem a dor da ingratidão. E aí ela se pergunta, caramba, eu vivo a palavra e sofro tudo isso? Sofre. Porque viver pela palavra não te torna imune a todas essas situações que eu acabei de enumerar. Mas uma coisa é você sofrer a ingratidão, a calúnia, a difamação, o abandono e a rejeição, e outra coisa é você viver exposto aos ataques do diabo. Outra coisa é você ir para o inferno. Quem vive a palavra sofre o que eu enumerei, mas não vai para o inferno. Quem vive a palavra sofre o que eu enumerei, mas não fica à mercê de Satanás. Quem vive pela palavra vai chorar, vai sofrer. E, na grande maioria das vezes, sozinho e com um rótulo de rebelde. Porém, quem vive pela palavra, mesmo chorando, sofrendo, sozinho, difamado, caluniado, abandonado, olha para o lado direito e vê Deus. Olha para o lado esquerdo e sente a presença de Deus. Olha para frente e vê o norte concedido por Deus. E pode ficar tranquilo, porque na sua retaguarda tem um Deus que lhe guarda e lhe abençoa. Então, eu estou chorando, mas eu tenho Deus. Eu estou sofrendo, mas eu tenho Deus. Eu fui rejeitado, mas eu tenho Deus. Eu fui abandonado, mas eu tenho Deus. Estou sendo caluniado, mas eu tenho Deus. Então, isso significa viver pela palavra. Isso significa viver pela palavra. Aqui, esse povo foi abandonado por Deus para mostrar para eles que sem Deus eles nada podem fazer. Ok? Tudo certo por aí? Então vamos lá. Vou enumerar aqui. O silêncio desesperador desses 400 anos, o Senhor deixou o quê? Que os esforços dos homens na resolução dos problemas espirituais falhassem. Ou seja, Deus mostrou para os homens que eles não eram tão espirituais assim como eles achavam que eram. Tá? Outro, sim, ele quebra o poder filosófico das pessoas. Tá? Outro, sim, ele quebra o poder material. Outro, sim, ele quebra o poder satisfatório da imoralidade religiosa, pois essa imoralidade religiosa vai iludir a todos. Tá? Que a corrupção, ele dá voz à corrupção. Tá? E ele mostra o quanto o homem é inútil, junto com seus sistemas e as suas instituições. É o homem que clama por uma mudança política, é o homem que clama pela mudança de um governante,
mas que vive longe da palavra, mas que vive longe de Deus, mas que vive longe da presença. Tem um bom presidente, tem um bom governante, tem um bom prefeito, mas não tem Deus, não vai adiantar de nada. Porque os sistemas que o homem cria, sem Deus, não funciona, galera. Não funciona. Tá? O grande exemplo disso é a Torre de Babel. Lembra lá da Torre de Babel? A obra prosperava, sim ou não? Sim, né, Sandra? Mas vamos lá. Ela prosperava por quê? Por que que a obra na Torre de Babel ela prosperava? Pela união do povo, o professor? Essa união, ela se apresentava... Como é que você pode me dizer que esse povo era unido? Por que que havia união? Qual era a marca dessa união? Vocês já leram o livro de Gênesis, né, galera? Se eu perguntar para vocês já leram o livro de Obadias? E falar que não, eu até entendo. Agora, o de Gênesis, eu acredito que vocês já tenham lido. Porque eles queriam chegar até os céus, né? Não, Sandra. Eles falavam a mesma língua. Ah, tá. Né? Então, existiam duas características naquele povo. Eles falavam o mesmo idioma, e quem fala a mesma língua tem facilidade na comunicação. E tinham um mesmo propósito, que é o que a Sandra citou. Queriam construir uma torre com a finalidade de chegar até o céu e assim fugir, né, de uma possível enchente na terra como aquela que havia acontecido anterior à construção da torre. Só que é o seguinte, não adianta falar a mesma língua, não adianta, por exemplo, eu e o Renato falarmos a mesma língua se o nosso propósito é diferente do de Deus. Como o povo falava a mesma língua, mas o propósito do povo feria a santidade de Deus, o que que Deus faz? Desce e confunde o processo. Para a obra. Como é que Deus parou aquela obra? Fazendo com que as pessoas não falassem a mesma língua mais. Entende? Então a obra se encerrou. Por que que Deus desce e paralisa a obra? Deus olha lá de cima e vê o povo unido. Caramba, isso é legal, o povo está unido. Só que Deus olha lá de cima e fala assim, mas os propósitos deles diferem dos meus. Então eu vou movimentar os meus pauzinhos, vou descer e acabar com essa rave. Porque não adianta falar a mesma língua. Se o meu propósito não bater com o dele, ele desce e bagunça o negócio. E acaba com a obra. Aqui é a mesma coisa. Por que que não conseguem prosperar? Porque toda essa sociedade falava a mesma língua aqui no período interbíblico. Só que o propósito que eles tinham não dialogava com o propósito que o lá de cima possuía. E assim na nossa vida. Tem coisas, na minha e na de vocês, que existe até o mesmo idioma com as pessoas que nos cercam. Só que o nosso propósito tem que bater com o propósito dele. Se não bate com o propósito dele, ele vem e bagunça tudo. Ele destruiu a torre? Não. A torre permaneceu. Ele só parou com a obra. Por que que a obra não voltou? Porque o povo
decidiu se afastar um do outro e não se uniu ao propósito de Deus. Deus não acaba com a obra. Deus só quer que nós nos unamos ao propósito dele. Ele não destruiu a torre, ele não tornou a torre em ruína, ele só parou a obra, ou seja, ele deu uma oportunidade para o povo continuar o processo, só que de uma maneira correta. O povo preferiu abandonar o que já havia construído a entrar em um alinhamento com a obra, com os projetos e com os ideais de Deus. Tem hora que nós somos assim. Nós preferimos interromper a obra do que se alinhar ao propósito do Eterno. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Estão tão quietos. Pastor, Oi, Elaine, fala comigo. é possível falar que, por exemplo, esse alinhamento, ele tem referência ao pagamento de preço? Porque o meu pensamento seria assim, se alinhar com Deus é ter todo o benefício de estar próximo de Deus e também toda a responsabilidade de ter um comportamento diferente, né? Então, quando a gente, por exemplo, igual na Torre de Babel, o senhor falou que eles preferiram se afastar. É como se hoje em dia, né? Que às vezes na caminhada, por ter um preço talvez visto como muito alto, às vezes as pessoas preferem parar, não? Ou não tem nada a ver? Dentro desse processo, Elaine, o que acontece? Por que o povo optou por abandonar a obra a se alinhar ao projeto de Deus? Porque para que eu possa entrar no alinhamento com Deus, eu preciso, antes de tudo, negar o meu próprio eu. Abrir mão da minha própria vontade. Abrir mão das minhas verdades. Para aceitar as dele. Então, esse povo aqui, eles abandonam a obra ao invés de se alinhar ao propósito de Deus, porque não quiseram negar a si mesmos. Porque não quiseram abrir mão das suas próprias verdades. E, acima de tudo, motivo da construção da obra, glorificar o nome do homem e não de Deus. Por que eles abandonaram a obra? Porque eles queriam continuar exaltando ao nome deles e não ao nome de Deus. Então, são esses dois processos, do entrar no alinhamento do propósito de Deus. O primeiro, negar a mim mesmo. Abrir mão do meu eu. E hoje em dia, Elaine, as pessoas estão muito assim, sabe? Donas das suas próprias verdades. Reféns do seu próprio conhecimento. Ou até mesmo dos seus próprios títulos. Né? E preferem abandonar coisas, preferem abandonar pessoas, preferem abandonar situações que entendem ser de Deus, simplesmente por não querer abandonar o seu eu, por querer continuar alimentando o seu ego, e, por último, por não querer glorificar o nome de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas, elas fazem as coisas na obra de Deus para serem reconhecidas como um bom pregador, como um bom cantor, como um bom orador, como um bom professor, até como um bom faxineiro. Então, ele quer ser o melhor aonde quer que ele venha estar. Não para glorificar a Deus, mas para glorificar a si mesmo. Aí tem hora que Deus vem e bagunça tudo, mas não quebra a obra. Deus vem e bagunça o cenário, mas não destrói o projeto. Deus vem e coloca tudo fora do lugar,
Porque ali, na verdade, quando Deus confunde as línguas, ele coloca tudo no seu devido lugar. Cada um no seu cada um. Tem bagunça que vem na nossa vida, Elaine, que aos nossos olhos é bagunça, mas no de Deus é arrumação. Fala com ela agora, né? Para o homem é bagunça. Para Deus é ele arrumando. Mas ele não quebra o propósito. Ele não quebra a obra. Ele só nos dá a oportunidade de fazer a coisa certa. Beleza? Entendi, pastor. Vamos lá, então. Durante o período interbíblico, os judeus viveram sob o domínio consecutivo de 3 nações, Renato: Pérsia, Grécia e Roma. O fundo histórico que vai nos interessar desses povos é aquele que diz respeito à atuação dessas nações diretamente na vida do povo de Deus. Tá? Qual era o ambiente? Página de número 10, 9, 10, página de número 11. O judaísmo no Novo Testamento difere do judaísmo do Antigo. Essa mudança de ambiente entre os dois judaísmos é digna de nota e precisa ser considerada a fim de que entendamos melhor o mundo judeu nos dias dos evangelhos. Antes do início do período, as tribos de Israel já haviam desaparecido. Foram absorvidas pela sagacidade dos assírios. Vocês lembram, né? Quantas eram as tribos de Israel? Que desapareceram? Não. 12 é a totalidade. 10, né? Exatamente. 10 das 12, né? Lembremos que o nome aqui é judeu, judeu da tribo de Judá. Quem era o judeu do Antigo Testamento, Mislene? O judeu do Antigo Testamento, ele era um escravo, né? Em terras estrangeiras. Ele não era um escravo, por exemplo, dentro do território de Judá. Então, o judeu do Antigo Testamento, ele era um escravo em terras estrangeiras. Deus vai lá, permite os assírios retirarem o judeu, o povo de Israel, né, do seu ambiente, do seu habitat natural, e leva eles para a Síria. Ou seja, eles são escravos em terras estrangeiras. Aí Deus vai lá, permite os babilônicos entrarem em Judá, Reino do Sul, e levar a tribo de Judá e de Benjamim para a Babilônia. Então, eles são escravos em terras estrangeiras. Quem é o judeu do Novo Testamento? Ele também é o escravo, só que nas suas próprias terras. O que se torna pior. Porque você está dentro da sua casa, dentro do seu território, dentro do seu ambiente sagrado, mas escravo. É uma prisão domiciliar. Só que, diferentemente da prisão domiciliar do Sérgio Cabral Filho, aonde ele malha ali olhando para o pão de açúcar, com um ar-condicionado central e com empregados para poder lhe servir, aqui o judeu do Novo Testamento, ele está dentro do seu habitat natural, dentro da sua terra. Só que quem comanda a política? Os estrangeiros. Quem manda no templo? Os estrangeiros. Quem decide o que é certo ou errado? Os estrangeiros. Quem decide a forma, o dia e o jeito de culto? Os estrangeiros. Então, o ambiente entre os escravos do Novo Testamento
ele era muito mais hostil, gente. Por quê? Porque existiam muito mais motins. Isso você vai ver principalmente no período de Jesus, aonde você tinha ali a figura dos macabeus, dos zelotes, que constantemente faziam rebeliões dentro daquele território, tá? Porque eles não aceitavam que os romanos eles tomassem conta dos lugares sagrados, regessem as situações nos lugares sagrados, tá? O negócio ele era tão crítico no período de Jesus, que quem escolhia a liderança para organizar o templo eram os romanos, por meio da parceria que eles realizavam com os saduceus. Quem eram os cabeças do templo? Os saduceus. O sumo sacerdote. Quem era escolhido? Vinha de uma linhagem, pautado numa ética, coisa nenhuma. Quem mandava no templo eram aqueles que tinham vínculo com a política romana. Então, se o Casanova ele fosse o sumo sacerdote correto, linha dura, né, pagador de preço, fiel a Deus, mas o Nero não gostasse dele, ele jamais assumiria o templo. Pô, mas Nero gosta do Alain. E o Alain não tem uma ética elevada, não tem bons costumes, é vendido, mas é parceiro do político. Está colado com os caras lá. Aí então o Nero quer o Alain. Quem assumia? O correto do Casanova ou o sem vergonha do Alain? O sem vergonha do Alain. Era ele quem assumia a parada. Então isso gerava constantes motins dentro daquele território. O judeu do Novo Testamento, ele era um judeu muito revoltado, muito irado, muito inconformado com aquelas situações. Não era à toa que quem comandava aquele território eram os embaixadores. Que Paulo, por exemplo, diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Quem controlava a política romana? Eram os embaixadores. Em que contexto os embaixadores eles eram enviados para aqueles territórios? O embaixador só era enviado para um lugar caótico, de crise. Se o território... Vamos lá, o Renato Souza tomou a minha boca de fumo, tomou minha comunidade, invadiu aqui minha favela, tomou minha boca, mudou o ritmo, já escreveu lá nas paredes o nome da facção dele, RS, e ele está lá. Agora está tudo RS aqui na comunidade. Só que a comunidade não aceita o bonde do RS. Não aceita. Entende? Aí o que o Renato vai ter que fazer? Mandar um embaixador. Alguém que era enviado para resolver coisas críticas em um ambiente caótico. Mas se a comunidade que ele tomou aceitasse muito bem o negócio, ele mesmo ficava. Não precisava da figura de um embaixador. E em Roma, tanto em Jerusalém, nos tempos de Jesus, era o embaixador. Porque o ambiente era caótico. E já aí nós abrimos uma aspas, aí um precedente, para dizer quem você é e para onde você deve ser enviado. Porque se o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, isso significa que o embaixador nunca é enviado para um lugar de paz, mas sempre para um lugar de caos. E se eu sou o embaixador de Cristo, eu tenho que entender que Deus me manda para um lugar que ninguém quer ir, que Deus me manda pregar em lugar que ninguém quer pregar, que Deus manda eu orar por pessoas que ninguém quer orar, que Deus manda eu congregar em lugares que ninguém quer congregar. O ambiente é caótico? Então é propício para Deus te enviar para lá. E aí, quem quer ser embaixador de Cristo aí?
Ninguém, né? Ninguém. Segundo parágrafo do ambiente. Os judeus amavam Jerusalém. Uma vez no exílio, toda dor e opressão, todo desespero foi insuficiente para amortecer em sua alma o apego à cidade santa. Prosseguiam em suas tradições cívico-religiosas, mantiveram acesas as suas lâmpadas espirituais. O exílio babilônico, a opressão, o desespero, tá? Gerou algo na vida deles. O quê? Apego à cidade santa. Eles foram exilados para a Babilônia porque se esqueceram de Deus. Mas agora estão sob o domínio de outras nações, os persas, os gregos e os romanos. Mas eles não se rendem. Porque o exílio mudou a estrutura religiosa desse povo. Tem momento de exílio, de escravidão, de abandono, que veio por uma má atitude. Mas é nesse período de exílio que nós nos fortalecemos e amadurecemos. E nas outras crises que hão de vir, nós não cometeremos as mesmas falhas e os mesmos erros que nós cometemos anteriormente. Sabe como é que Deus fortalece o crente? Provando ainda mais o crente. Parece um Deus masoquista, né? Mas é um Deus que entende da matemática do homem. E Deus entende que o homem só aprende quando geme. O homem só aprende quando chora. O homem só aprende quando sofre. O homem só aprende quando perde. E isso não é uma característica. O homem só, quando eu falo homem, é de modo geral, o homem só toma vergonha na cara quando ele é traído. Porque enquanto tudo está muito bem e você está no meio daquela bolha de proteção, onde nada chega até você, você não sabe o que é o mundo, né? Eu sei conviver com muito, como também sei conviver com pouco. E em todas as coisas eu dou glória a Deus. Não é o que o apóstolo vai dizer? Tem gente que não consegue, nem imagina viver com pouco, porque foi acostumada a viver dentro de uma bolha, tendo tudo. E aí, quando o negócio aperta, quando as coisas estreitam, aí o bagulho fica norótico, tá? Pessoal, são 5h30 aí, tá? Vou dar 15 minutinhos de intervalo para vocês. Nós retornamos 5h45, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos seguir aí. Fontes históricas. As fontes históricas de informações para análise
e estudo do período interbíblico vem, no sobretudo, de Flávio Joséfo, né? Lá com o livro A História dos Hebreus, e da literatura apócrifa, que nós encontramos ali na Bíblia de Jerusalém, né? Tem esse material aqui também, que é um dos poucos, tá? Realmente, nós temos uma escassez de material muito intensa, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui é excelente, tá? Vou ver se eu consigo baixar ele em PDF e colocar na nossa plataforma, tá? Muito bonzinho esse livro aqui. Tá? Literatura apócrifa. Durante os séculos 2 e 3, um grande número de obras lendárias atribuídas a outros autores apostólicos circulava entre os cristãos. Na apostila aí, você vai ter aí uma notinha de rodapé, tá? Que vai te explicar quem eram esses os padres apostólicos, tá? Eles eram teólogos cristãos, tá? E vale a pena muito você ler essa notinha de rodapé aí. Publicado sob o nome de autores apostólicos, estes documentos pretendiam fornecer informações que faltassem ao texto canônico. Grande parte do seu conteúdo não tem valor, exceto por exemplificar percepção mental do período em que foram escritos. Ocasionalmente, entretanto, um fragmento de veracidade histórica pode ser embutido em uma massa de ficção supersticiosa. Então, do que consiste a literatura apócrifa, né? Primeiro, a literatura apócrifa, nós podemos separar em 3 pontos. Primeiro ponto, ela não é uma literatura inspirada pelo Espírito Santo. Porém, para conhecimento histórico, é muito bom você ter esse conteúdo e fazer uma leitura. Não para gerar percepção de fé, tá? Mas sim para poder gerar uma base histórica, para você entender como funcionava a mente desse povo no período pré-presença de Cristo, mas também para você entender como é que funcionava a mente dessas pessoas enquanto contemporâneos de Jesus. Porque muitas dessas pessoas, elas vão ter muitos embates, não só com Cristo, mas também com João, com os demais apóstolos, porque são pessoas que ou são influenciadas diretamente, ou foram influenciadoras, mas fato é que são pessoas que adquiriram um certo tipo de conhecimento durante esse período. Então, primeiro ponto, é uma fonte histórica muito relevante e vale muito a pena você dar uma lida, principalmente no livro de Macabeus. Tá? Esse, então, vai ter uma influência muito grande, tá? No contexto de Jesus ali, principalmente judaico. Tá? Afinal de contas, a festa de Hanukkah, comemorada pelos judeus, e que Jesus participa, é uma festa que vai acontecer justamente por conta desse contexto dos Macabeus. Tá? Segundo ponto, é um livro formado em uma exegese, não é uma exegese. Exegese, eu retiro do texto, o que o texto tem entre linhas. A exegese é quando eu insiro algo ao texto. É muito comum nós encontrarmos a exegese durante o período das pregações, que é quando o pregador, ele fala assim, conjecturando eu, é quando ele quer inserir algo no texto. É quando ele quer dar a visão dele acerca daquilo que o texto não diz. Então, o primeiro ponto é uma fonte histórica interessante. Segundo ponto, os livros apócrifos, a literatura apócrifa é uma exegese, tá? Exegese, eu tiro do texto, exegese, eu insiro no texto. E o terceiro ponto
né, é o seu valor espiritual. Não tem valor espiritual algum, porque a narrativa que nós encontramos dentro dos apócrifos é uma narrativa pautada numa superstição, tá? No misticismo, em assuntos relacionados à mitologia. Então, não tem valor espiritual, peso espiritual. Então, são essas três fontes aí interessantes do significado dos apócrifos, tá bom? Definição do termo. É um vocábulo grego que significa oculto e era usado primitivamente em literatura para designar o que se achava em sigilo aos iniciados e revelado aos sábios. Então, apócrifo é aquilo que está em oculto. Séculos mais tarde, serviu para designar escritos de segunda classe. Nos dias de Jerônimo, tá? A nota de rodapé aí embaixo também vai mostrar para vocês quem foi Jerônimo. Então, tanto a página de número 11, que fala sobre o Joséfo, a página 12, que fala sobre os padres apostólicos, e sobre Jerônimo, vale a pena você dar uma lida nessas notinhas de rodapé da página 11 e da página 12, tá? Prestem bastante atenção na apostila, naquilo que tange as notas de rodapé. Eu coloquei muitas informações relevantes nas notas de rodapé. Informações históricas muito importantes e interessantes também, tá? No dia de Jerônimo, designava a literatura ilegítima ou falsa. Por que ilegítima? Porque não era inspirada pelo Espírito Santo. Por que falsa? Porque dizia ser espiritual, porém era supersticiosa. Dizia-se ser espiritual, porém pautada no misticismo, tá? Então, não é legítima por não ter a divina inspiração do Espírito Santo e é falsa, porque é pautada no misticismo supersticioso e não numa prática espiritualizada. Hoje, apócrifo significa falso, que não apresenta autenticidade. Aí, no momento da sua briga aí com seu esposo, com a sua esposa, né? Ou você quiser falar alguma coisa para alguém, você chama ele de apócrifo. Ele não vai entender nada. Vai achar que você está xingando ele, entendeu? Tu é um apócrifo, rapaz. A gente está chamando a pessoa de fariseu, né? De besta do Apocalipse, de endemoniado. Chama ele de apócrifo. Tu é um apócrifo. No fundo, você vai estar chamando ele de falso, né? Que a pessoa não é autêntica, que a pessoa é ilegítima, tá? Como usualmente entendemos, refere-se à coleção de livros não canônicos incorporados à Septuaginta e mais à frente pela Vulgata. O que é a Septuaginta e o que é a Vulgata? A Septuaginta, a cunho de conhecimento, eu sei que algumas pessoas aqui sabem, mas os que sabem vale a pena lembrar e os que não sabem vale a pena anotar. O que era a Septuaginta? A Septuaginta é o Antigo Testamento escrito, passado do hebraico para o grego, tá? Então, durante um período importante da história, quando os gregos eles dominaram o mundo por conta do seu poder bélico, eles tinham uma característica, mudar a cultura dos países dominados. Então, eles não mudavam, por exemplo, essas pessoas de lugar. Eles tinham por hábito mudar o modo dessas pessoas pensarem. Então, eles vão pegar ali o Antigo Testamento, que era escrito em hebraico, e vão passar para o grego. Então, nós chamamos de Septuaginta. Na época, né, a época deu até um certo problema, porque os judeus antigos, eles visualizaram a ação como uma forma de você mexer na santidade do texto, interferir de forma humana na palavra divina, não aceitaram tais situações, porém, por um outro lado, muita gente foi alcançada, porque como o idioma grego era a língua mãe,
do mundo, era como se fosse o inglês hoje em dia, né? Muitas pessoas, tanto as que tinham sido dispersas e que haviam nascido dentro de um outro contexto, longe, completamente longe do idioma hebraico, agora puderam aprender o Antigo Testamento dentro do idioma grego, e isso alcançou outras pessoas. Ou seja, o que fizeram, de certa forma, para prejudicar, aos olhos dos judeus antigos, acabou sendo uma bênção, porque outras pessoas puderam ter acesso. Logo em seguida, nós temos acesso à Vulgata. O que era a Vulgata? Era o Antigo Testamento e o Novo Testamento, escrito no latim, tá? Feito ali pela igreja, ali já certo, da igreja, por meio das mãos dos romanos, tá? Então, a Septuaginta é o Antigo Testamento no grego, a Vulgata é o Antigo e o Novo Testamento escrito no latim. E muito dessa Vulgata nós ainda encontramos dentro da nossa Bíblia Sagrada, tá, pessoal? Porque quando você estuda ali a bibliologia, as respostas básicas, quem escreveu o Antigo? Ou em que idioma escreveu-se o Antigo? A pessoa vai lá e fala no automático, no hebraico, né? Com alguns lances ali no aramaico. O Novo Testamento no grego, com algumas coisas no aramaico. Só que a nossa Bíblia, essa que nós temos da língua portuguesa, ela ainda sofre muito a influência do latim, tá? Muito por conta da Igreja Católica, né? Então, como o nosso idioma aqui, nós temos muitas palavras ainda no latim, então nós temos a oportunidade, caso nós venhamos a estudar, é claro, se aprofundar um pouco melhor na etimologia de cada palavra que nós encontramos no Novo Testamento, nós acabamos nos surpreendendo em muitas oportunidades sobre o significado de algumas palavras do Novo Testamento. Quando nós achamos que está escrito no hebraico ou no grego, quando, na verdade, a etimologia dessa palavra ela é do latim, vinda da Vulgata, tá? Vinda da Vulgata. Estão comigo? Quando você pega ali a Bíblia, por exemplo, você pega ali o texto da parábola das ovelhas, né? O texto vai dizer que qual pastor que, tendo 100 ovelhas, não perdendo uma, não deixa as 99 e vai atrás dessa uma que se perdeu até achá-la, tá? Esse deixar as 99, dentro do nosso entendimento, parece largar, né? Abandonar, colocá-las num chiqueirinho, guardado pelos cães de guarda e sair atrás da ovelha perdida. Esse deixar aqui não é um deixar de abandono, tá bom, galera? Esse deixar aqui não está no grego. Esse deixar aqui está no latim. Esse deixar significa qual o pastor, tendo 99 ovelhas, não espalha as ovelhas enquanto sai para buscar a perdida. Qual é a finalidade do texto desse deixar, significado espalhar? Ou seja, ele, ao invés de deixar as 99 tudo juntas em um lugar, ele aumenta o raio, né? A distância entre uma e outra. Com isso, ele aumenta o raio de alcance que essas ovelhas possuem. É o texto dizendo, o pastor, ele espalhou essas ovelhas com a ideia com a seguinte ideia: ou eu acho a ovelha quando eu saio para procurar, ou a ovelha acha as outras ovelhas quando ela tentar voltar. Como é que se aplica esse texto? Já viu quando você, se alguém já se desviou aqui, né, vai poder responder? Quando você se desvia, ou você tem relato de alguém que se desviou,
Tu vai na fila do banco, tem um crente. Tu vai na praia, tem um crente. Tá na fila do mercado, tem um crente. Tu tá lá no pagode, no baile, no forró, aparece um crente evangelizando. Tu é mudar de setor, te colocam para trabalhar junto de um crente. Sabe o que significa isso? As ovelhas espalhadas. O pastor não te acha, mas você acha as ovelhas. E isso nós compreendemos com o latim. Com o latim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu até tentei, né, fazer o latim, mas não consegui, né, por questões financeiras. A faculdade São Bento, né, que é uma faculdade católica, ali na Praça 15, inclusive tem muitos cursos de pós-graduações lá, que são excelentes. Na área teológica, a São Bento ela está no mesmo nível da PUC, tá? Dentro dos limites da religião. Existem alguns cursos na São Bento de cunho religioso que são melhores do que os da PUC, que você aprende diretamente com padres. E assim são cursos interessantíssimos, principalmente dentro da área das religiões, da história da igreja, da história do cristianismo. São muito bons, tá? Claro, se você tiver uma cabeça boa também. Porque senão você sai de lá querendo abrir uma igreja católica e não uma igreja evangélica. Circunstâncias que foram produzidas. Depois de Malaquias, os judeus não receberam uma palavra por parte de Deus. Começaram a ficar decepcionados com as promessas. Faltando-lhes a revelação divina. Voaram nas asas da imaginação, urdindo planos que consubstanciaram peças literárias cujas preocupações eram consolar o povo que esperava uma palavra de Deus. No silêncio da voz divina, multiplicaram-se as palavras humanas. Então, chega, encerra-se Malaquias, fim da atividade profética, né? O que o povo teria que fazer? Continuar dando ouvidos à palavra que Deus já tinha dito. Você acha que esse problema é um fato comum no período interbíblico? Tem gente que ainda vive lá, Sandra. Tem gente que ainda vive no período interbíblico, porque está atrás da atividade profética, da irmã que entrega o rolo, do varão que traz a revelação, né? Adora uns cultos mega ultra power blaster pentecostal, né? Quando a pessoa vem falando em outras línguas, ela já fica logo com o ouvido oriçado. Adora uma profecia, uma revelação, né? Ainda vive lá no período interbíblico. Quando você quer convidar, parece uma pessoa dessa natureza, logo você quer levar para pregar na tua igreja, né? Ou atrai os povos e as nações para ali para dentro. Não para ouvir o cara pregar, mas para receber uma revelação da parte de Deus. Tá? Então, ainda tem gente que vive o período interbíblico. A maior revelação é aquilo que Deus já falou, não é aquilo que Deus vai falar. É isso que as pessoas não entendem, galera. A revelação não é o que Deus vai falar. Revelação é ter um entendimento daquilo que Deus já falou. E como é que eu tenho acesso ao que Deus já falou? Está aqui na Bíblia Sagrada. Você pode até postar depois lá nos status, né? Curso. A maior revelação não é aquilo que Deus vai falar, mas é aquilo que Deus já falou. Quer ouvir o que Deus tem para a sua vida? Não vai atrás da profecia. Pega um dos 66 livros que estão aqui e aplica sobre a sua trajetória. Não é o que Deus vai falar, é o que Deus já falou. Aqui o povo
ficou chateado porque Deus não estava mais falando, mas Deus já tinha falado. Aí você vê a mente do povo. Enquanto Deus falava, o povo não seguia. Imagine agora que Deus não está mais falando. Aí que eles se desviaram mesmo. E não precisaram nem fumar maconha para fazer isso. Voaram nas asas da imaginação. Né? Qual era a preocupação desse povo? Consolar. E como o povo gosta, né, de uma massagem no ego, vamos consolar o povo. O povo está emocionalmente destruído, abatido. O povo está emocionalmente acabado. E quando você pega alguém emocionalmente destruído, você se depara com alguém carente, né? E a carência faz você confundir uma casa de porcos com um palácio. Então você passa a aceitar qualquer coisa desde que essa coisa massageie o seu ego e enxugue as suas lágrimas. Então, no silêncio da voz divina, multiplicaram-se as palavras humanas. Aonde não tem palavra divina, tem fala humana. E quantos cultos nós vamos e você só ouve o homem falar, você não ouve Deus falar? Esses dias eu estava dando aula, terça-feira passada. Eu estava dando aula lá na igreja onde o Renato Casanova era ovelha, membro, né? E aí falaram que um camarada foi pregar lá, e o Casanova ainda estava lá na época, segundo relatos, que o cara falou que a mulher do fluxo de sangue só recebeu um milagre porque ela se colocou em uma posição estratégica, né? Para ela receber o milagre. Que o cara falou mais de menstruação do que da palavra. Ou seja, palavra do homem e não da palavra de Deus. Então, quando você se cala, o homem fala. Aonde não tem Deus falando, tem um homem falando. Ou melhor, aonde tem um homem falando, você pode ter certeza que não vai ter Deus agindo, muito menos falando. Deus não é um ser que espera a oportunidade dele para falar. Isso é coisa de gente educada. Gente educada faz assim: eu espero a minha vez de falar. Deus não é dessa forma. Deus não faz dessa maneira. Em um ambiente onde Deus precisa esperar o homem falar para depois ele falar, Deus não fica. Deus não fica em um lugar onde a fala dele é a prioridade. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades. Aonde Deus é uma escolha e não uma prioridade, ele não fica. Então, se eu sou uma pessoa educada, eu espero a Elaine falar, depois eu falo. Deus não. Deus chegou no ambiente, a Elaine só quer falar, Deus pega o seu banquinho e sai de mansinho. Tá? Outra circunstância que contribuiu para o surgimento dos apócrifos, tá? Está no espírito esteiro e nacionalista do judeu em interpretar a profecia. O que isso quer dizer? Eles achavam que sabiam e que podiam tudo. Quem eram esses judeus? Os donos da verdade. Tinham quebrado a cara lá atrás, mas ainda estavam com marra aqui na frente. Tá? Já estavam com marra aqui na frente. Quer ver uma coisa? Que número é esse aqui, pessoal? Que número é esse aqui? 6, né, Sandra?
Que número é esse aqui? É 6 ou é 9? Primeiro você falou que era 6, depois falou que era 9. É 6 ou é 9? Como é que você É pode me dizer se é 6 ou é 9? Na minha concepção, eu escrevi 6, então é 6. Mas se eu virar e ele ver como 9, ele vai ver do jeito que ele quiser, mas eu escrevi como 6. Mas só existe uma pessoa que vai poder te dizer se é 6 ou é se é 9. Quem é essa pessoa? Eu, porque eu escrevi 6. Não, eu que escrevi. Você só leu. No sentido se fosse eu que tivesse escrito, Sim, perfeito. Entendi. entendeu? Então, só você vai poder dizer se é 6 ou é 9, porque você que escreveu, correto? Isso. Então, quem é que pode dizer se a interpretação é verdadeira ou é falsa? Quem escreveu. Só Deus, né? Exatamente. Exatamente. O problema é que nós não perguntamos a Deus, nem chamamos o Espírito Santo para nos ensinar as Escrituras. Então, eu falo que é isso porque eu interpretei dessa forma. O Casanova fala que é aquilo, porque ele interpretou daquela forma. Mas e Deus? O que tem para dizer? O que Deus tem para falar? E aí essa confusão que aconteceu lá atrás e que ainda acontece aqui na frente, nos nossos dias, né? Então a Sandra pegou bem o exemplo. Eles eram exageradamente imediatistas. Esse povo aqui desse período, né? Eles não queriam as coisas para ontem. Eles queriam as coisas para o ano passado, né? Minha mãe me ensinou que o apressado sempre vai comer a comida crua. Que o bolo quente dá dor de barriga. Só que esse povo era um povo imediatista. Concebia um reino messiânico temporal e segundo os caprichos de uma nação e de um povo. Então, o Messias ele vai se apresentar aqui e quando ele surgir, ele vai vir, Menezes, para saciar os nossos caprichos. Caprichos de quem? Da nação de Israel, do povo judeu. Então, era um povo egoísta. Sabe quem vai dialogar com essa percepção aqui, gente? Um tal de Judas Iscariote. É o pensamento claro do Judas. Por que o Judas vai trair Jesus? Porque ele era uma pessoa imediatista, que concebia o reino messiânico em um ambiente temporal, ou seja, Roma vai ser destituída. Não pagaremos mais impostos para Roma. Aí vem Jesus, dê a César aquilo que é de César e dê a Deus aquilo que é de Deus. Opa! Mentalidade de Judas. Esse não é o Messias. Vou vendê-lo como um falso profeta. Vou fazer um ótimo negócio. A galera do templo está querendo encontrar ele. Ele não é o Messias esperado, porque dentro da nossa concepção, o Messias, o reino dele é um reino para o nosso tempo, vai nos devolver poder, fama, sucesso, autoridade, a restituição do trono de Davi. Ele vai vir para suprir os nossos caprichos e esse camarada que está aí não faz nada disso, muito pelo contrário. Ele reafirma a ideia de que precisamos continuar pagando os impostos. Então, eu vou fazer um bom negócio. Eles estão achando que vão prender o Messias. Mas, na verdade, estão levando um falso profeta. Quando Judas viu que o Jesus, ao qual ele seguia, não ia suprir os caprichos da nação, ele vendeu Jesus. Ele traiu Jesus. Sim, ainda é desse jeito. Porque veio um Cristo como um Deus que
supre caprichos. Não supre necessidades, sabe? Deus supre as nossas necessidades, mas não os nossos caprichos. E amanhã, por exemplo, muita gente vai para o culto para suprir os seus caprichos. Fazem de um culto e do Deus que servem, de um Deus que dá presentes, como o famoso Papai Noel. Não Deus que supre necessidade. E aí, quando Deus não me dá o que eu quero, eu rejeito ele porque ele me deu o que eu preciso. Vendo Jesus. E hoje tem muita gente que ainda vende ele. Que ainda grita para ele, crucificam. Que não o amam. Tá? São uma pá de Judas Iscariotes. Judas, ele, na mentalidade dele, ele não trai o Messias. Ele trai o falso profeta. E quando percebe a cagada que ele fez, já era tarde demais. Quando ele viu que toda a sua perspectiva teológica estava errada, né? Ele vai lá e se suicida. Porque não conseguiu lidar com a sua frustração. Ele estava tão convicto de que estava certo, que no final quebrou a cara e se deu errado. E por que ele traz Jesus? Porque andou com Jesus, mas nunca largou o seu eu. Andou com Jesus, mas nunca mudou o seu pensamento. Andou com Jesus, mas nunca mudou a sua atitude intelectual. Mas, Leandro, por que Jesus não mudou a mentalidade de Judas? Jesus não mudou só não mudou a mentalidade de Judas, não, galera. Jesus não mudou a mentalidade de Pedro. Jesus não mudou a mentalidade de uma pá de gente que estava com ele. A pessoa pode estar na igreja, pode estar na presença, pode cantar para Jesus, orar a Jesus, mas não ter a sua atitude mudada pelo Jesus, porque mudar a sua atitude depende de você, da capacidade que você tem de abrir mão do seu eu e das suas verdades, para se alinhar às verdades e aos propósitos de Deus, aplicado aqui, nessa aula, no primeiro tempo. Jesus não muda a atitude de ninguém. Ele te apresenta a nova perspectiva de vida. Você adere a ela se você quiser. Ele não te expulsa, ele não te joga para fora, ele não te vira as costas. Mas ele permite que você colhe os frutos das suas decisões. Não mudou o Judas, não mudou o Pedro. Tanto é que Pedro continua andando armado. Tanto é que Pedro, mesmo sendo instruído que negaria Jesus a 3 vezes, o negou de fato. Então, andar com Jesus é uma coisa, abrir mão do seu eu é outra coisa completamente diferente. Isso Jesus não faz por você. A fé, gente, é uma proposta e não uma imposição. A cruz de Cristo é uma proposta e não uma imposição. Quando a cruz de Cristo nos é apresentada, nos é como uma proposta. Olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Aceite a minha proposta, que eu te oferto a salvação. Cadê que o Renato escreveu aqui? O problema é que quando se prega o verdadeiro evangelho, o povo também reclama. Sim. E o povo reclamar não pode e não deve, por mais que eu entenda que seja difícil, e que por muitas vezes nós nos sentimos coagidos com essa situação, não pode impedir que nós assim o apregoemos. Essa é a realidade dos fatos. Entendeu? Pastor, Pode falar, Renato. é por isso que o senhor já conhece meu apelido lá, né? João Batista. Porque eles reclamaram tanto desse pastor que pregou essa situação,
Até um pastor amigo conhecido meu realmente fugiu um pouco, né? Muita coisa do que a gente entende, né? Ou tenta compreender da palavra, mas também quando se prega a verdadeira palavra, eles também reclamam. Então, assim, eles estão com o ouvido só aguçado para aquilo que eles querem ouvir. Como o senhor falou aí, para aquilo que fortalece o ego deles, né? Eles não estão acostumados com um evangelho de arrependimento, né? Eles estão acostumados com esse evangelho de lambachuva e lambaçaia, e eu sou o varão que te digo. Então, assim, é meio complicado hoje pregar a palavra, mas a gente tem que continuar estudando e pregando, né? Porque se tem no que ouvir, pelo menos um eu creio que vai ouvir e vai se converter verdadeiramente, né? Essa é a forma que eu enxergo hoje em dia. Não vou pregar, uma vez escutei até isso lá na própria prisão, né? Que às vezes a gente prega para um só, no meio de 1000, prega para um, e esse um é que vai fazer a diferença lá na frente. Então, a gente tem sempre que subir no púlpito para pregar pensando isso. Que a palavra tem que entrar pelo menos em um, né? E é assim que eu faço. Mas essa situação mesmo foi muito complicada. Eu até fiquei um pouco com vergonha, né? Mas é o jeito que hoje em dia estão se pregando a palavra de Deus. Porque hoje se prega uma palavra para fazer você ter uma mente de quem quer ter, e não para construir uma mente do que você deve ser. Então, na igreja, tem muita gente tendo muita coisa. Tem muita gente prosperando dentro da igreja, enriquecendo, melhor dizendo, dentro da igreja. Eles enriquecem de modo honesto, Renato. Pegam aquela palavra motivacional que você prega, aplicam essa palavra durante a semana, conseguem enriquecer, conseguem ter. E atrelam o ter a ser abençoado por Deus. O problema é que a palavra, ela não foi feita para que eu possa ter. A palavra foi feita para que eu possa ser. A palavra foi feita não para me ter a bênção, mas para que eu pudesse ser a bênção. Então, hoje você tem dentro das igrejas muita gente tendo e pouca gente sendo. Os que tentam ser são assassinados moralmente, eticamente, são jogados às margens da igreja, né? Rejeitados. Tem muita gente tendo, mas pouca gente sendo. Abram aí Ezequiel capítulo 3, versículo de número 16, só para trazer um contexto bíblico para aquilo que o Renato falou e o que eu tenho falado aqui. Professor Leandro, Oi, Menezes. queria mais uma vez agradecer a oportunidade, mas eu preciso, dado a compromisso, eu vou precisar sair um pouquinho Sem antes da problema, aula, Menezes. Depois tá? assiste o restante da aula, tá bom? Perfeito. E aproveito para desejar aí ao amigo, aos irmãos todos, um bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, tá? Ficou quietinho hoje, Menezes? A garganta está muito legal, não. Melhoras, tá? Se cuida aí. Tá bom, querido? Até a Obrigado, tá? próxima. Até a próxima. Acharam aí Ezequiel 3,16? Diz aí assim: ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, eu te dei por atalaia. Desse mal o Casanova não morre, tá? Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas o seu sangue da tua mão
não o requerirei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da tua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas tu salvastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste do seu pecado, morrerá. E as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Olha o que o profeta está ouvindo da boca de Deus. Se você falar e o camarada morrer, o sangue dele não vai ser cobrado das tuas mãos. Só que se Deus mandar você falar e você não disser e a pessoa morrer, o sangue da pessoa que morreu, porque você não pregou para ela, recai sobre a sua mão. Então, é melhor você falar e deixar o homem te cobrar do que você se calar e deixar Deus te cobrar. Por que eu falo que desse mal o Casanova não morre? Porque ele fala mesmo. Eu não conheço os demais aqui, mas ele fala. É por isso que, às vezes, não tem tantas oportunidades. Mas fala a verdade. Querendo o povo ouvir ou não, fala. E nós precisamos falar também. Precisamos dar saúde espiritual para essa raça. Né? Recorriam às profecias do Antigo Testamento e faziam de tudo para que essas atendessem às exigências de Israel. Ou seja, vamos às profecias e vamos moldar elas para que elas venham atender a nossa necessidade. Né? Frustradas as possibilidades, eles recorriam à imaginação. Assim, o conteúdo de diversos apócrifos é uma tentativa de harmonizar o que Deus prometeu nos profetas com as contingências da época em que vivia. Ou seja, tentavam alinhar a profecia bíblica aos desejos pessoais. E você acha que a ideia da atualização da Bíblia ela é de agora? Não, vem desde o período interbíblico, que as pessoas tentam alinhar o que Deus falou com aquilo que eu desejo. Ou seja, eu mudo a palavra, eu mudo o contexto, para que o contexto possa me atender. Os apócrifos aparecem tanto para conclamar o povo a se unir, a fim de reivindicar os seus direitos ultrajados por estrangeiros impiedosos, como para cantar as vitórias concedidas por Deus. Esse é o caso dos 2 livros de Macabeus, já dito aqui, né? Um dos mais lindos e mais plenos de patriotismo ardoroso, tá bom? Então, se você puder ler ali o Macabeus, eu te aconselho bastante. Beleza, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui, são 15 para as 7, tá? Na aula seguinte, a gente vai entrar nos períodos aí, persa, grego e romano, tá? A gente trabalhar isso para fazer esse contexto, esse pano de fundo, para entrarmos nas seitas políticas e religiosas. Ok, pessoal? Dúvidas aí, antes da gente terminar? Alguma pergunta? Não? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós queremos render graças ao Senhor por esse tempo que ficamos aqui, reunidos para estudar a Tua Palavra. Peço a Ti, Deus, que o Senhor abençoe os meus irmãos e irmãs que estiveram presentes, os que não puderam estar. Alcance-os, Senhor Deus, da mesma forma. Nos conceda, Senhor Deus, um final de semana debaixo da Sua graça, debaixo do Seu poder, guardado pelas Tuas fortes e potentes mãos, e que ela, Senhor Deus, venha nos livrar de todo e qualquer tipo de mal. Assim eu oro, entregando a vida de todos nas Tuas mãos, o fazendo no nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Fiquem na paz.
Bom domingo para todos, bom culto amanhã, boa EBD e bom final de sábado para todos, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.